Na verdade, no início dessa tragédia, eu jamais imaginei na minha vida que isso fosse acontecer, porque quando a gente casa, a gente acha que casou para sempre. Quando a gente casa conforme a religião, a gente acha que é para sempre, e principalmente a gente acha que o homem morre primeiro e a mulher fica e depois ela morre, né? Mas na minha vida não foi assim. Então eu fui vítima de um assalto, uma coisa terrível, e que me deixou muito ressentido. E a primeira, como diz a Filó, a primeira ideia era de vingança, porque a gente sabe que a justiça nossa no Brasil não é muito boa, né? E eu fiquei durante 2 anos lutando na justiça, consegui, lá eu consegui vencer, mas também pensando em vingar, vamos chamar assim. Eu tinha tudo para fazer, eu tinha condições de fazer, e por Deus eu não fiz. Por Deus eu contei com a justiça de Deus primeiro, e a justiça dos homens eu consegui em segundo lugar. Eu até me lembro quando a juíza me perguntou se eu não acreditava na justiça de Deus. Eu disse que sim, acredito muito na justiça de Deus, eu sou cristão, eu sou católico e confio em Deus. Naquela época eu confiava menos, né? Eu não era tão assim religioso, eu não rezava tanto. Mas uma caminhada, né? eu queria, quando eu era criança, eu queria ser padre. Eu até agora mesmo na entrada ali, o cara pensou que eu fosse o padre que estava chegando. Acho que eu tenho cara de padre. E eu fui coroinha. Então eu confio na justiça de Deus. Mas eu disse para a juíza, primeiro eu exijo a justiça dos homens, porque ela foi feita não para mim, mas para todos. E segundo, a justiça de Deus virá na hora que Ele quiser. E eu tive que conviver esse tempo. Foram 2 anos de muito trabalho, de muita luta, de muito empenho para conseguir prender essas pessoas. E essas pessoas, porque se não fosse o meu trabalho pessoal envolvido, eu não conseguiria. Então, a justiça de Deus foi feita nesse momento, quando eu consegui fazer essa prisão. Não precisei fazer nenhuma atitude que tirasse um pedacinho do céu da minha vida. E de lá para cá, deste ressentimento e também de ficar bravo com Deus, como quase todos aqui que perderam devem ter ficado bravo com Deus, eu também fiquei. Mas naquele momento que eu ficava bravo com Deus, eu sentia que a minha fé aumentava, ao invés de diminuir, na minha nervosia, achando que estava sendo injustiçado por Deus e não pelos homens. A gente tem que lembrar que a injustiça não veio de Deus, veio dos homens. Mas eu achava que Deus era culpado. Mas quando eu pensava que Ele fosse culpado, eu sentia que Ele estava mais dentro de mim. E aí fui na minha caminhada de ressentimento, lendo, buscando muita coisa na Bíblia. A minha mãe me deu uma Bíblia. Presta atenção nisso. Quando foi que a mãe dele deu a Bíblia? Quando eu casei, a minha mãe comprou uns lenços para mim, lenços que até hoje eu tenho aqui no bolso. Não porque eu tenho assim, minha mãe que me deu, não, porque lenço a gente não gasta muito, né? Ele usa pouco, então ele não estraga, né? Mas não deixa de ser um presente. E ela me deu a Bíblia. E essa Bíblia, quando você abriu a Bíblia? No primeiro dia que a Lília foi embora. 25 anos depois. Depois de 25 anos. Ela foi embora no sábado, no domingo nós fizemos o enterro, na segunda-feira eu abri a Bíblia. Ela tinha um fechinho, né? Ela está lá em casa, guardada, eu a leio. Mas hoje a gente tem outros meios, né? Então, de seguir a Bíblia. E eu abri a Bíblia pela primeira vez. Quando minha mãe me deu aquela Bíblia, eu achava que era isso é coisa muito, né? Isso é coisa brega, né? Não precisa disso, não é né? muito presente de casamento, uma usual, Bíblia. Um engenheiro, né? Imagina. Engenheiro, bacana, você ficar lendo Bíblia. E aí abri a Bíblia e até nunca mais fechei. Não exatamente essa Bíblia que está lá guardada, mas outras Bíblias. Como diz a Filó, eu leio todos os dias, eu leio ou escuto e tento entender o Evangelho do dia.
Então, isso eu vou aprendendo com essas coisas de Jesus, mas também leio também o Antigo Testamento, que também me ensina demais, que eu adoro, acho lindo demais. E isso foi tirando um pouco da minha dor, da minha perda. Como diz a Filó, que ia morrer, eu já tinha data marcada para morrer, porque eu tive que comprar um túmulo. Não gosto nem de falar muito, mas tive que comprar um túmulo. Tive que fazer o enterro, tive que fazer os papéis. Ao contrário da Filó, tive que pagar impostos de herança. Uma coisa que dói, tanto pelo valor quanto pela dor de ter que pagar um imposto de uma perda que você não queria que acontecesse nunca na sua vida. E eu chamo do meu apartamento lá, já tenho o meu apartamento lá. Então, para mim, estava tudo resolvido. Só que aí eu fiquei pensando muito na minha vida, é que, em geral, os homens que ficam viúvos, nós temos uma metade que quer aproveitar a vida, e a outra metade, que eu me incluo nela, que quer provar para todas as pessoas, e até para a sua esposa, a primeira, e para a segunda, que você pode fazer alguma coisa pela vida, alguma coisa por Deus, alguma coisa pela justiça. E eu acho que isso é o que me motiva a caminhar, de mostrar que eu sou capaz de viver, independente da perda, independente da dor que ficou, e a dor que vai se transformando em saudade. E posso dizer que na caminhada que a gente vai fazendo, a gente tem dois caminhos para escolher. Você pode escolher esse caminho de aproveitar a vida e pode escolher o caminho da fé, de Deus, fé em Deus. Então, eu acredito que a gente possa fazer essa escolha que eu fiz, e aí, pela caminhada desse tempo, eu pude escolher a pessoa que viesse a ser a minha segunda esposa. Porque, né, assim, a gente podia escolher, tinham várias, né? E eu escolhi a Filó. E foi uma escolha. O caminho mais bonito que o Anselmo conseguiu fazer dentro do coração dele foi uma coisa chamada perdão. Perdoar aqueles que mataram a esposa dele. Eu acho que foi um dos processos mais difíceis, né? Porque não é brincadeira isso. Perdão de verdade, né? Que hoje eu vejo como ele era, né? Quando eu peguei com as pessoas convidando ele para ir para o Espiritismo, eu disse, não vá, porque aquela que nunca te mandou um bilhete em vida vai ficar fazendo testamento depois de morto, como diria o Padre Léo. Então, quando eu vejo o caminho que ele fez, de querer ser Charles Bronson, né? De matar tudo, a aprender que a gente perdoa, porque a vida é muito mais do que isso, né? E ele não ia terminar a vida como eles queriam que ele terminasse, né? Ele conseguiu passar à frente de tudo isso, conseguiu terminar de criar a filha dele, conseguiu entrar com ela na igreja no casamento, cantando as misericórdias do Senhor. Porque Deus não falta, porque Deus cuida, porque Deus, né, Ele é fiel, Ele não abandona um filho, né? É Ele que é a sustentação dele até hoje. Hoje ele já aprendeu o caminho. Hoje ele fica mais lá no quarto de Jesus rezando do que eu. Hoje tudo que aperta ele está de joelho. Mas aprendeu que na vida tudo é o Senhor na nossa vida. E que os momentos difíceis a gente não passa sozinho. Não há um momento que a gente está sozinho. Porque Deus caminha conosco. Essa certeza, se vocês tirarem dessa palestra somente isso, eu tenho a minha missão aqui cumprida. Deus caminha com cada um de vocês. Nenhuma dor é indiferente a Deus. A dor que te dói, dói mais nele do que em você. E Ele tem poder suficiente para transformar todas as coisas. Somente Ele pode te pôr de pé. E somente Ele, com a sua permissão, se você disser sim, vai fazer você cumprir o que Ele sonhou para você. Não permita que a dor te paralise. Não permita. Não permita que o medo da morte te deixe sem ação. Não permita. Jesus venceu a morte por nós. Não, em tudo nós somos vencedores, porque Ele já venceu. Então, viva cada dia com a cabeça erguida. Eu carrego uma frase na minha vida.
A vida nos reserva coisas boas e ruins, mas ela sempre tem que nos encontrar de pé e com a cabeça erguida. Então vamos ficar de pé agora, para louvar aquele que é o Senhor da vida. Agora nós vamos olhar para aquele que não só é o Senhor da vida, mas que é aquele que pode nos dar a vida, mas Ele é a própria vida. Ele é o Senhor Jesus. Então que Ele seja o grande companheiro. Hoje, quando vocês assistirem missa, fala com Ele: fica comigo, Jesus. Nunca se esqueçam, fica comigo. Entre em casa comigo. Lembrem disso. Lembra, me ajuda, Jesus. Às vezes a nossa oração consiste apenas em falar com o Senhor: me dê a sua mão. Se o Senhor me der a mão, eu não terei medo de caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que testemunho lindo, não é? E a gente que acompanha os dois, porque nós estamos sempre juntos, os nossos domingos são sempre juntos. Verdade. Nós almoçamos todos os domingos juntos, à mesa juntos. E a gente sabe o que é a vivência. Quando eu fui operado, eu fiquei na casa deles e eles cuidando de mim. E a gente via o quanto Deus entrou realmente há muitos anos no coração da Filó. E o quanto Deus foi modelando, Deus entrando depois desse momento difícil, no coração do Anselmo, da vingança para ressignificar isso, a vingança para ressignificar o perdão e a confiança daquele que pode nos colocar em pé.